Buenas gurizadinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, falando daquilo que eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas é um tópico de vídeo que nunca fica velho, nunca fica ruim de falar sobre, porque sempre tem dúvida, que é como melhorar um ponto fraco no teu shape. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? As pessoas me viram falando sobre ponto fraco ali no Insta e surgiram dúvidas do que seria um ponto fraco, de como identificar um ponto fraco, e, obviamente, daí surgiram dúvidas de como melhorar o ponto fraco. Primeiro ponto de todos, eu acho que é importante a gente dizer o que é um ponto fraco. Então, teve pessoas ali no Instagram achando que quando eu falava de ponto fraco, eu queria dizer em relação à força mesmo, um músculo ali em que tu não consegue produzir tanta força em relação aos demais. E não é isso. Quando eu falo de ponto fraco, quando as pessoas do meio ali da musculação falam, são pontos em que, se a gente for ver, numa questão de proporção mesmo, de harmonia ali no físico, eles não são tão desenvolvidos quanto outros. Vamos pegar uma pessoa que tenha um ombro muito grande, mas braços muito finos. E daí a pessoa tem um bom peitoral, umas boas costas, costas largas, peitoral grande, que ocupa bem ali a caixa torácica, que cria volume aqui na porção inferior. A gente tem uma pessoa que tem ali um abdômen bem definido, bem marcado, com seus gomos. Tem pernas grandes, pernas grossas, panturrilha grossa, mas o braço realmente fica fino, principalmente em relação ao ombro. Então, provavelmente o braço vai ser o ponto fraco dessa pessoa, vai ser o ponto que, para ela trazer mais harmonia no físico, deixar ele mais simétrico, ela vai ter que desenvolver mais os braços. Então é basicamente isso, é um ponto do teu físico que se destoa em relação aos demais em função do quão desenvolvido ele não é. Não é segredo, todos vocês sabem que o meu ponto fraco atualmente é realmente abdômen e costas. O overall do campeonato da WNBF, que os juízes falaram que eu perdi realmente só por causa do abdômen, que o cara que tava do meu lado tinha um abdômen talhado, e o meu abdômen tava ali só realmente os gomos aparecendo, mas não tinha aquela profundidade. E vou botar eu de costas ali, dá pra ver que eu não tenho realmente muito detalhamento nessa parte mais baixa ali das costas, né? Então onde o latíssimo vai se inserindo, ele não tem tanto aquela marcação de profundidade mesmo, de densidade, sabe? Então são pontos que eu tenho que melhorar. Nem todo mundo vai ter ponto fraco. Como assim, Bruno? Quer dizer que tem pessoas que têm um físico completamente perfeito? Tá, sim, tem. Mas não é disso que eu tô falando. É de que pra tu ter um ponto fraco, tu precisa ter o físico já bem desenvolvido. Cara, se tu não tá ali nem com 2 anos de treino, muito provavelmente tu se preocupar com um ponto fraco não faz tanto sentido, tá? Eu não tô dizendo que não faz sentido tu assistir esse vídeo, então tem que pular e assistir outro, né? Assiste aí também, aprende um pouco mais, me dá um pouco de atenção, mas provavelmente não é algo que tu tem que ficar tão encasquetado em como que tu vai ajustar, como que tu vai melhorar, porque tu tem muito ainda a desenvolver no físico. Tu pegar e começar a se preocupar muito, nossa, assim, vou focar realmente mais nesse ponto. Às vezes nesse período em que tu tá realmente ali em construção, né, tem muita massa muscular ainda pra ganhar ainda, pô, tem só 2 anos de treino, querendo começar a dar mais preocupação pra um grupamento muscular, às vezes tu deixa os outros de lado e tu acaba criando outros pontos fracos simplesmente por uma falta de atenção tua. Fica atento a isso caso tu queira começar a distribuir esses focos ali nos seus treinos, beleza? Vamos supor que tu tenha já mais 2 anos de treino, tu realmente tem um físico hoje bem desenvolvido, ou tu tem menos de 2 anos de treino, mas tem uma genética muito boa e já tem um físico bem relevante ali em desenho muscular, e tu consegue observar o teu físico, tu bate o olho e tu vê, cara, eu tenho um peitoral bom, eu tenho um peitoral cheio, eu tenho um ombro mais arredondado, e eu consigo ver que meu braço é pequeno. Ou até mesmo, pô, cara, eu olho, eu vejo que o meu braço é grande, eu vejo que o meu ombro ali, ele tem um desenho, e o meu peitoral, cara, ele às vezes parece que é pra dentro, assim, meu Deus, não tenho peitoral. Então tu consegue identificar, tu simplesmente vai observar e ver se o teu peitoral é desenvolvido ou não. Ponto que eu acho que é relevante de entender. Se tu olha pro teu físico e tu pensa, cara, tenho ali 2 pontos que são ponto fraco e eu tenho talvez um terceiro ainda que eu acho que não tá muito bom, esquece. Então tu não tem ponto fraco. Se tu tem mais de 2 pontos fracos, tu não tem ponto fraco. Tu tem um físico que precisa ser desenvolvido ainda. Vamos supor que tu selecionou esses 2 pontos fracos, realmente tu fez a avaliação do teu físico, tu, por exemplo, tirou fotos ali, posando, fez pose e tal, ou tu simplesmente te olha no espelho e tu sabe aquilo que não tá em conformidade com o restante do físico, ou simplesmente não te agrada e tu queria melhorar, mas não consegue. Vamos pra agora a parte prática, como que a gente melhora isso. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que ir passando. Eu vou passar primeiro por aqueles que eu acho mais comuns, que são os mais simples de se ajustar, para os mais não necessariamente difíceis, mas os mais incomuns, tá? Primeiro ponto. É a questão de volume de treino. A maioria das pessoas, quando escutam, tipo, nossa, eu preciso melhorar esse ponto aqui, eu tô com esse ponto fraco, eu quero melhorar, elas ligam uma luzinha na cabeça delas de vou aumentar o volume, vou fazer mais do que eu faço hoje. E isso, em 90% das vezes, não vai ser o caminho. Cara, a gente já sabe que tu fazendo ali 3 séries na semana, se forem 3 séries na semana até a falha, tu tá estimulando muito bem a hipertrofia. Se tem uma musculatura ali que não tá desenvolvendo e tu faz hoje 12 séries, meu Deus, às vezes tem gente que faz, sei lá, 24 séries, o problema com certeza não é volume. Tu querer aumentar o número de séries não vai te ajudar nisso. Até porque, já expliquei aqui pra vocês várias vezes, cada série que tu faz é menos estimulante pra hipertrofia do que a série anterior.
Vamos supor que tu hoje tem o peitoral como ponto fraco. Tu tem ali 2 treinos, em que tu faz 8 séries em cada um, tu tá fazendo 16 séries na semana, tu tá pensando, cara, meu Deus, é por isso, meu ponto fraco é peito, porque eu só tô fazendo 16 séries, então eu tenho que aumentar o volume do meu peito. Pensa comigo, com 16 séries, tu não tá tendo um resultado relevante da forma que tu gostaria. Aí tu vai aumentar pra 20, vamos supor, que seria um aumento bem expressivo, seria ali 20% do volume, praticamente. Tu vai aumentar ali pra 20 séries, só que a 17ª série vai ter um resultado, vai entregar um resultado bem inferior do que o da 16ª, a 18ª vai entregar um resultado bem inferior do que a 17ª, a 19ª inferior do que a 18ª, e assim por diante. Tu adicionou isso daqui, na verdade, de estímulo. Se tu tava com isso daqui antes, isso aqui não tava sendo suficiente, tu acha que tu adicionar isso daqui, tu adicionar essa gotinha aqui, realmente vai ser o diferencial pra tu ganhar mais massa muscular nesse seu ponto fraco e melhorar ele? É claro que não, é claro que não vai ser. Então, adicionar mais volume, em 90% das vezes, não vai ser a saída, não vai ser a chave. A não ser que tu esteja fazendo um volume realmente muito baixo. Cara, eu tô fazendo ali faixa de 6 até 8 séries na semana, o que aí dá uma margem boa para que tu esteja bem dentro ainda do teu máximo limite recuperável, e aí às vezes tu aumentando ali de 8 para 10, 12 séries, tu consiga realmente ainda se recuperar muito bem e distribuir ainda muito bem ao longo da semana, para que tu não perca tanto essa questão de estímulo de uma série para outra. Então tu consegue ali, pô, tava fazendo 8 séries num treino, agora tu vai fazer 10, 12, só que dividido em 2. Tu consegue ainda assim colher um bom resultado delas, consegue manter uma boa intensidade ao longo de todas elas. Esse é o caso da minoria das pessoas. A maioria das pessoas já vão estar fazendo um volume adequado e não vão estar conseguindo um resultado bom com aquele volume. E aí a gente chega em outros pontos, que é o segundo ponto que eu tenho ali pra te dizer, que é a questão de diluição do volume. Isso é outra coisa que a maioria das pessoas fazem errado. Pô, eu tenho um ponto fraco, então eu vou começar a ter o dia do ponto fraco. Então, eu treino peitoral uma vez só na semana e no primeiro dia da semana, que é o meu ponto fraco, então eu vou lá, na segunda-feira eu vou macetar o meu peitoral, vou treinar até eu não aguentar mais, e aí eu vou começar a ter resultado. Não. Cada série que tu faz, tu vai ter um estímulo inferior para hipertrofia em relação à série anterior. A ideia é justamente tu conseguir diluir esse volume para que tu tenha mais sessões, tu consiga ter uma recuperação entre uma sessão e outra, tu consiga descartar aquela fadiga periférica que tu vai colhendo de uma série a outra. Porque, por exemplo, se eu vou lá e eu faço uma série de supino, eu posso descansar ali 5 minutos, boa parte da fadiga central vai ser dissipada, mas para a segunda série tem fadiga periférica ali que não vai se dissipar até que eu vá lá, descanse e de fato tenha recuperação do meu músculo. Então isso tudo vai afetando a quantidade de fibras que tu vai estar conseguindo recrutar dentro daquela série, e a gente sabe que para hipertrofia a gente só vai colher estímulo das fibras que estão sendo ativadas, quando a gente fala de hipertrofia por contrações concêntricas, tá? Então, tu não vai conseguir hipertrofiar uma fibra que não está sendo ativada. A ideia é tu conseguir, então, diluir pelo menos em 2 sessões esse volume que tu vem fazendo. Isso é uma coisa que eu escuto muita gente, principalmente, pô, eu tinha ali ombro como ponto fraco, vou começar então a fazer um dia só de ombro, fazer um dia de ombro completo. Essa provavelmente não vai ser a melhor saída para que tu melhore, de fato, esse ponto fraco. E aí a gente entra em outro ponto também, que é a questão de prioridade, né? Se é o ponto fraco, essa tem que ser a tua prioridade. Então tu vai iniciar pelo menos um dos teus treinos na semana por essa musculatura. E daí, isso é um caso que às vezes eu escuto principalmente de ombro. O cara faz ali um ABC, por exemplo, né? Um push-pull legs, faz o ABC, descansa, faz o ABC, descansa e vai seguindo nesse formato. Ele começa o treino de push, né? Que é o treino de empurrar, que seria aquele clássico peito, ombro e tríceps. Ele começa de fato por peito, sendo que o ponto fraco dele é ombro. Isso não faz o menor sentido, porque, de novo, cada série que tu faz vai ter um estímulo menos relevante para hipertrofia que a série anterior. Então, se tu quer melhorar o teu ponto fraco, tu tem que começar a fazer ele no início da sessão, quando tu tá mais descansado, quando tu tem menos fadiga e quando tu consegue, por consequência, ter um maior recrutamento ali das fibras que tu vai estar querendo ativar naquele exercício. Aí a gente já matou 3 pontos. Primeiro, questão do volume, tá? A saída provavelmente não é aumentar o teu volume. Segundo ponto, questão de diluição do volume, então dividir em pelo menos 2 treinos o volume. E o terceiro ponto, iniciar pelo menos um dos treinos na semana com esse teu ponto fraco. Bruno, pode ser, se eu vou diluir em 2 sessões pelo menos, eu posso iniciar as 2 sessões para esse músculo? Pode. Vamos supor que teu ponto fraco seja braço. Tu tem o treino de peito, ombro e tríceps, e tem o treino de costas posterior de ombro e bíceps, e tu faz esse treino 2 vezes na semana. Tu pode iniciar esses 2 treinos por braço. Então, iniciar o treino de peito, ombro e tríceps. Começa por tríceps, depois faz peito e ombro. Treino de costas posterior de ombro e bíceps, começa por bíceps, depois faz costas e posterior de ombro. Consegue tranquilamente ajustar dessa forma. E aí, nisso, vem muitas pessoas me perguntar, tá, mas eu não vou estar depois prejudicando a minha performance para ombro e para costas? Não vou estar colhendo menos resultado? Ah, eu não vou estar prejudicando a minha performance ali para peito e para ombro também? Porque eu vou estar fazendo tríceps antes?
E a resposta é vai. É justamente por isso que tu só vai fazer isso tendo um ponto fraco. Tu vai organizar nesse formato, deixando em primeiro lugar aquilo que foi o teu ponto fraco. E é por isso que eu falei que não faz sentido tu querer ficar fazendo suas organizações de ponto fraco se tu ainda não tem um ponto que tu olhe ali pro teu físico e tu diga, cara, isso aqui é o que eu preciso realmente melhorar em relação ao restante. Porque às vezes daí pra ti não vai fazer sentido tu comprometer então um pouco esse resultado ali do peitoral, que tu também quer muito desenvolver, do ombro, que tu também quer muito desenvolver, jogando o tríceps lá pra frente, dando total prioridade pra ele. Entende? Fazendo isso nos 2 treinos. Se é algo que pra ti talvez não vá fazer sentido. Mas faz sentido pra uma pessoa que tem já um peitoral muito bem desenvolvido, um ombro muito bem desenvolvido, que quer dar foco máximo ali pro tríceps e pro bíceps dela. Então, esses são pontos a se levar em consideração, tá? E aí a gente entra já naqueles outros caminhos, né? Que o pessoal sempre pergunta ali, de tipo, tá, Bruno, mas eu só treino de segunda a sexta e tu já falou que treinando de segunda a sexta tu não acha interessante fazer 5 treinos na semana. Tu acha interessante fazer 4 pra conseguir dar pelo menos um descanso ali no meio, não fazer todos os treinos seguidos. Como que eu divido então? Tem vídeo sobre divisão aqui de treino do canal, tem 2 vídeos muito bons, muito bem estruturados, onde tem divisão para 3 dias na semana, para 4 vezes na semana, para 5 vezes na semana, onde tu vai sempre ter um descanso entre elas e vai conseguir fazer isso tendo frequência 2, ou seja, trabalhando cada músculo ali 2 vezes na semana. Dá uma olhada lá nesse vídeo depois de assistir esse daqui, que com certeza tuas dúvidas serão respondidas, tu vai conseguir tranquilamente fazer ali e ajustar essas divisões, tá? Feito isso, a gente vai para o ponto aí de volume de novo, mas falando em ajuste desse volume, tá? Para menos. E é isso que eu queria trocar ideia com vocês. Que é tipo assim, ó. Já falei para vocês que a gente vai sempre fazer os ajustes de volume levando em consideração aquela tríade do volume, né? Então, primeiro olho pro resultado. Se é ponto fraco, o resultado com certeza não tá bom. Aqui a resposta é não, vamos dizer assim. Não tá legal. Depois tu vai olhar para a progressão de cargas. Pô, tô progredindo entre um treino e outro, semana a semana. Se eu vou pegar e olhar para as últimas 4 semanas, eu aumentei pelo menos o número de repetições que eu tava realizando com aquela carga. Sim, consegui progredir, tá, show. E aí tu vai olhar então depois pra recuperação. Pô, eu tô indo de um treino pro outro. Eu tô chegando no outro treino, ainda sinto dor muscular tardia, ainda não me sinto disposto pra realizar aquele treino. Realmente não, eu tô chegando e eu tô sentindo dor muscular tardia, não tô me sentindo disposto pra realizar aquele treino. Às vezes eu começo a fazer, ainda tô com aquela... Pô, começo a fazer o supino, tô com aquela impressão de o peito rasgando conforme eu vou abrindo, sabe? Fazendo aquela dor tardia que parece que te deixa todo encurtado, que tu quer ficar andando assim. Vou lá fazer o supino, quando eu alongo, começo a sentir dor. Aí depois, quando eu tô aquecido, vai, mas no início do treino não flui muito. Tá, então reduz o volume, porque realmente não tá te recuperando. Então, se tu reduzir o volume, tu vai conseguir chegar nesses treinos e ter uma performance melhor, a tendência é tu começar a ter resultado melhor também. Se tu não estiver progredindo, aí é mais fácil ainda. Pô, tô fazendo hoje 15 séries na semana. Olhe para as últimas 4 semanas. Não aumentei nem o número de repetições que eu vinha fazendo. Tô fazendo com a mesma carga, com as mesmas repetições de 4 semanas atrás. Cara, vai lá e baixa esse volume. Testa ali 12 séries na semana, vê como é que responde. A tendência é tu começar a ter uma progressão um pouco melhor, vê se isso vai permanecer ali ao longo do tempo. Então esse ajuste de volume ali já batemos. E aí vamos para o último ponto, que é a questão de ajuste de exercícios, que é um ponto que eu acho muito relevante e que a gente vai se atentar para 2 coisas. Primeiro, vamos chamar aqui de qualidade da seleção, que seria o quão específico aquele exercício vai ser para o grupo muscular que a gente quer atingir. E o segundo ponto, vamos chamar de individualidade de seleção, que seria o quão aquele exercício é bom para ti. E vocês vão entender um pouco mais do porquê que eu vou estar falando disso. Bom, falando de qualidade da seleção, o que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar peitoral, porque a maioria das pessoas ali que chegam na consultoria, o ponto fraco ou é peitoral ou é braço. Eu vou pegar peitoral, que é um que é mais complicado de resolver. Peitoral acaba sendo um pouco mais complicado e tem uma gama muito maior de exercícios que a gente pode utilizar. Então, vou partir do mais complicado, porque se vocês entenderem o mais complicado, o mais simples vocês vão tirar de letra. Falando ali, então, de peitoral. Pô, meu ponto fraco é peitoral. Aí, às vezes, tu vai pegar a seleção de exercícios e o cara tá fazendo 3 supino inclinado no treino dele, tá fazendo um monte de supino inclinado, ou tá fazendo ali, às vezes, um monte de crucifixo inclinado, fazendo, às vezes, crossover ali na polia, e não tem exercícios que vão trazer tanta especificidade assim pro peitoral em si. O que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer ali um supino inclinado. Quanto mais a gente vai ter flexão do ombro, que seria esse ato aqui, ó, quanto mais o teu cotovelo ele vai ficando mais pro alto em relação aqui ao teu ombro, vamos dizer assim, isso aqui se chama de flexão do ombro, tá? Esse movimento aqui. Quanto mais flexão do ombro a gente tem, mais a gente vai engajando o deltoide anterior, essa parte da frente aqui do teu ombro, tá? O supino inclinado, a gente naturalmente tem mais flexão do ombro, né? A gente vai acabar com o nosso ombro nessa posição aqui, em relação ao supino reto, que a gente acaba com ele aqui. Então a gente vai ter mais flexão do ombro, a gente vai ter muito mais ativação de deltoide anterior, logo ele vai ser menos específico para o peitoral como um todo. Talvez, se tu tá querendo buscar como foco ali uma melhora do teu peitoral, não tô dizendo que não faz sentido tu fazer variações inclinadas no teu treino,
se tu tem 10 séries de peito pra fazer, não faz sentido tu ter, por exemplo, mais do que a metade dela com variações inclinadas, muito provavelmente, entende? Muito provavelmente faz sentido que tu tenha mais da metade delas com variações que vão realmente estar ali mais neste plano, né, com aproximadamente 90 graus ali de flexão de ombro, então como um crucifixo reto, um supino reto, coisa nesse sentido, do que um supino inclinado, certo? Então, isso é um ponto que é interessante a gente ter atenção. Meu ponto que eu quero mais desenvolver é deltoide lateral. E aí tu vai ver lá, o cara tem apenas desenvolvimentos no treino e são desenvolvimentos que ele faz aqui, ó. Pá, pá. Então, pô, a gente sabe que nos desenvolvimentos a gente vai ter sim uma ativação bem relevante de cabeça lateral do ombro, né, dessa porção lateral, só que quando a gente for buscar a máxima amplitude, fazendo ali, por exemplo, um military press, né, com barra, se a gente estiver descendo a barra aqui, nosso queixo, nosso lábio e levantando lá em cima, a gente vai ter uma ativação muito relevante de deltoide lateral, principalmente nesses graus aqui, ó. Se o cara quer desenvolver mais o deltoide lateral dele, não faz sentido ele estar fazendo um desenvolvimento dessa amplitude aqui, ó. Que aqui vai ser praticamente só deltoide anterior. Então, de novo, falando apenas da qualidade da seleção dos exercícios. Selecionar exercícios que sejam mais específicos para aquela musculatura que tu está fazendo. Com isso, eu não quero dizer usar apenas exercícios isolados. Dá prioridade, por exemplo, para um supino reto. Ter um supino reto no treino, ter um crucifixo reto no teu treino, no teu foco peitoral. Vai fazer o desenvolvimento. Cara, se seu foco é deltoide lateral, faça um desenvolvimento de amplitude completa. Teu ponto fraco é quadríceps. Não estou dizendo para tu fazer só cadeira extensora, mas tu vai fazer um agachamento. Observa se no teu agachamento talvez tu não tenha muito mais um padrão de movimento que gere maior demanda pro teu glúteo. Pessoas que normalmente têm um fêmur mais comprido, que faz aquele agachamento jogando o glúteo lá para trás, que acaba que o tronco fica mais projetado para frente. Então a pessoa agacha, no final do agachamento dela, o peito dela tá quase apontando pro chão. Essa pessoa ela vai ter uma demanda muito maior de glúteo do que de quadríceps no agachamento, porque ela vai ter uma flexão de quadril muito maior do que uma flexão de joelho. Então, talvez para essa pessoa, ela mudar ali do agachamento livre para um agachamento às vezes no hack, que ela consegue fazer um pouco de alteração, ou até mesmo ela pegar, ela tirar e ela botar a fundo ali no Smith e ela ajustar para que ela fique com o calcanhar realmente mais para trás, jogue o joelho mais para frente para aumentar essa flexão do joelho e não do quadril. São opções, variações ali que a pessoa pode ir utilizando para cada vez trazer mais especificidade para aquilo que ela está querendo. E aí a gente entra no segundo ponto, já falando dessa questão do agachamento, individualidade da seleção, que é um ponto que eu acho relevante da gente falar, mas eu também não gosto de entrar muito nessa onda de que as pessoas acham... Já falei para vocês o que eu odeio esse argumento do a individualidade biológica é o mais importante de tudo, que daí o pessoal acha que para cada pessoa do universo vai se existir uma coisa diferente. Não é, a gente já falou sobre isso aqui em todos os vídeos de volume que a gente tem. Se fosse assim, a gente não conseguiria fazer estudo científico que trouxesse uma resposta pra gente, porque, meu Deus, cada pessoa é um universo singular, individual dentro dela. E não é assim que funciona. Tem pessoas ali que vão ter certos padrões e que a gente tem que só estar atento a esses padrões. Então, pô, apesar de eu ser alto, o meu braço ele não é muito comprido. Se for pegar o Samuel, por exemplo, o Samuel powerlifter, ele é um cara que é bem alto e ele tem um braço gigante, velho. O braço dele é muito comprido. Quais diferenças que a gente vai ter aí se a gente estiver falando de treino de peitoral? Pra mim, o supino vai ser muito mais fácil do que pra ele. A tendência vai ser eu fazer uma pegada um pouco mais fechada pro supino, pra ele um pouco mais aberta. O que a gente vai ter de diferença nisso? Eu vou utilizar muito mais de tríceps no supino pra fazer uma pegada mais fechada do que o Samuel. O Samuel vai fazer uma pegada muito mais aberta, ele vai acabar pegando tanto menos carga, como também utilizando muito mais do peitoral ali no supino. Vai gerar muito mais demanda ali pra articulação do ombro dele do que pro cotovelo. Inclusive, se vocês forem pegar pra ver as minhas execuções de supino, principalmente ali no supino livre, vocês podem ver que eu não faço uma pegada muito aberta, porque pra mim é muito mais confortável fazer uma pegada mais ou menos aqui na altura dos meus ombros, que fazer aquela pegada realmente bem mais aberta. O meu peitoral desenvolve muito bem, porque é uma coisa que desenvolve fácil, tanto que vocês sabem que eu faço menos séries. Se eu fosse uma pessoa que tivesse dificuldade de desenvolver o peitoral, talvez faria mais sentido pra mim eu colocar mais crucifixos no meu treino, ou pelo menos começar o treino de peitoral com crucifixo, até mesmo eu ajustar ali para utilizar mais máquinas que favorecessem o trabalho do peitoral em relação à biomecânica delas mesmo. E é isso que eu quero dizer, a mesma coisa ali a questão do agachamento. Então, pô, eu sou uma pessoa que eu tenho o fêmur curto em relação ao meu tronco, principalmente, e em relação à minha tíbia. O meu agachamento, eu agacho quase reto. Meu tronco fica quase reto. Eu tenho, obviamente, bastante flexão de quadril, mas porque eu agacho até o talo. Se eu não agachasse até o talo, eu não ia ter tanta flexão de quadril, eu ia ter bem mais flexão do joelho. Eu acabo conseguindo ter um desenvolvimento muito bacana de quadríceps no agachamento, justamente por causa disso também. Observem, conforme essa pessoa aí vai agachando, mais ela vai jogando o tronco pra frente, por quê? Porque ou o fêmur dela que acaba sendo muito comprido, e aí ela tem, então, que jogar realmente o quadril um pouco mais para trás, conforme ela vai baixando o tronco ali, para manter o equilíbrio no movimento, porque se ela tentar descer mais reto, a barra puxa lá para trás, ela cai.
ou às vezes acaba sendo uma questão até de mobilidade de tornozelo mesmo. Então, às vezes a pessoa não tem muita mobilidade de tornozelo, se ela jogar o joelho lá pra frente, acaba que ela realmente não consegue, vai descolar muito o calcanhar do solo, o que não é um problema, mas no agachamento livre, por exemplo, se isso acontecer, se tu tira o calcanhar do solo, a tendência é tu perder equilíbrio. Num hack, em que a gente tem a plataforma mais inclinada, se a gente tira o calcanhar do solo, a gente tem o atrito, o componente de atrito do solo, a gente consegue empurrar ali com a ponta do pé tranquilamente. Inclusive, se vocês forem ver algumas execuções minhas de hack, principalmente do pêndulo, que eu consigo buscar uma amplitude bem superior, o meu calcanhar sai um pouco do solo, e isso não é problema nenhum, tá? Justamente porque tem esse atrito, então é seguro. No agachamento, não é que seja um problema tu fazer no sentido de, nossa, vai ser perigoso, vai ser lesivo, mas é que se tu fizer isso no agachamento, a tendência é tu te desequilibrar, entende? É basicamente isso que eu me refiro quando a gente fala dessa individualidade da seleção. É tu te atentar como tu consegue executar aquele exercício, e se às vezes tu vai executar de uma maneira diferente das outras pessoas, de forma que pra ti talvez tenha uma ativação diferente que pros outros. Entende? É basicamente isso. Então, uma pessoa que tem ali os braços muito compridos vai realmente ter, às vezes, a tendência é ter uma menor demanda para tríceps no supino. Uma pessoa que tem os braços mais curtos vai fazer uma pegada um pouco mais fechada, vai ter uma demanda maior para tríceps nos supinos, certo? São essas coisas ali, basicamente, que é importante da gente levar em consideração na hora de selecionar os exercícios, porque às vezes tu simplesmente não tá desenvolvendo tão bem a musculatura, porque pela forma que tu tá executando, tu tá dando uma prioridade para outro músculo, e às vezes é por isso até que tu vai criando pontos fortes ali no teu físico. No geral, creio que seja isso. Creio que ficou muito bem explicado, né? Então, é basicamente uma questão de analisar os pontos fracos, a partir disso, ajustar o volume, diluir o volume e observar a seleção de exercícios, ver se não tem algo ali que tu esteja fazendo que talvez tu possa trocar por uma melhor opção, ou se tem algo que para ti talvez não seja tão adequado em função da forma como tu execute, em função de uma questão individual tua, da tua morfologia ali mesmo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo e quer fortalecer, quer que a gente traga mais vídeos, quer realmente apoiar meu trabalho, quer me fortalecer lá com a Growth, fazer minhas médias lá com a empresa, por favor, utilize o cupom BRUNÃO na Growth, tá? Me ajuda muito e tu garante teu suplemento ali com melhor qualidade, no melhor custo-benefício. Se eu não me engano, pagando no boleto, utilizando o cupom BRUNÃO, chega até quase 15% de desconto ali, então baita desconto pra tu garantir tua suplementação, beleza? É isso aí, forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho.